Vivemos em um tempo em que a pressa virou status. A correria é exibida como prova de importância e a agenda lotada como medalha de valor. Mas há algo profundamente errado nesse culto à velocidade. A mente humana não nasceu para viver em modo de urgência. Ela nasceu para criar, compreender e transformar. E nada disso acontece no caos. A pressa rouba da mente o que ela tem de mais poderoso: a clareza. Quando estamos apressados, pensamos menos e reagimos mais. Tomamos decisões por impulso, buscamos atalhos, confundimos movimento com progresso. É como correr em círculos acreditando que estamos avançando. A verdadeira produtividade não é fruto do desespero, mas da lucidez. O cérebro humano alcança seu desempenho máximo quando encontra equilíbrio entre foco e serenidade. É nesse espaço silencioso, quase invisível, que as ideias se organizam, que as conexões se formam e que o raciocínio ganha profundidade. A pressa cria ruído, a calma cria direção. O mundo moderno nos ensinou a correr, mas esqueceu de nos ensinar a parar. E parar não é desistir, é retomar o controle da própria mente. É nesse estado de quietude interior que a verdadeira inteligência floresce. Enquanto muitos tentam vencer pela velocidade, poucos entendem que o segredo não está em acelerar, mas em perceber. Quando a mente desacelera, ela vê o que os olhos distraídos não enxergam, o caminho certo. Este é o ponto de partida de uma jornada de autoconhecimento e reprogramação mental. Uma viagem ao centro da consciência produtiva, onde cada pausa é um ato de poder e cada instante de calma é uma semente de genialidade. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, o mundo nos empurra para correr. O despertador toca e, antes mesmo de respirar fundo, já estamos pensando nas mensagens não respondidas, nas tarefas atrasadas, nas obrigações que se acumulam. Vivemos em uma cultura que glorifica a pressa, como se o ritmo frenético fosse sinal de valor. O tempo virou uma arena de competição e cada segundo parece uma batalha. Aprendemos a medir nossa importância pela quantidade de coisas que fazemos e não pela profundidade do que vivemos. Essa é a grande ilusão da era moderna: acreditar que movimento é o mesmo que avanço. Mas a verdade é que a pressa não é progresso. Ela é o sintoma de uma mente em desequilíbrio. A pressa é o reflexo do medo. Medo de ficar para trás, de ser esquecido, de não ser o suficiente. Corremos porque acreditamos que há algo lá na frente que vai nos salvar, quando na realidade, tudo o que precisamos está exatamente onde estamos. É nesse ponto que a produtividade se transforma em armadilha. Quanto mais corremos, menos percebemos. Quanto mais nos apressamos, menos pensamos. A mente apressada não enxerga o caminho. Ela apenas reage, sem direção, sem propósito, sem consciência. O cérebro humano não foi feito para viver em constante aceleração. Quando submetido à pressão contínua, ele entra em modo de sobrevivência. A atenção se estreita, o raciocínio se fragmenta e as emoções assumem o controle. O resultado é uma vida repleta de esforço, mas vazia de resultados verdadeiros. É como remar com força em um barco furado. A sensação de movimento é constante, mas o destino permanece o mesmo. É por isso que tantos se sentem exaustos, mesmo sem terem feito algo realmente significativo. A pressa consome não apenas o tempo, mas também a alma. Uma mente produtiva não é uma mente apressada, é uma mente lúcida. É o tipo de mente que sabe que pensar leva tempo, que criar exige espaço, que agir requer presença. A calma é o solo fértil onde a inteligência floresce. William James dizia que a maior revolução da mente humana é a capacidade de escolher um pensamento ao invés de outro. E isso só é possível quando há calma suficiente para perceber as opções. A pressa, ao contrário, nos torna prisioneiros de impulsos. Corremos sem saber o porquê. Repetimos padrões sem questionar e confundimos cansaço com produtividade. O mito da pressa sustenta um ciclo de ilusão coletiva. As pessoas acreditam que estão conquistando mais porque estão se movendo rápido, quando, na verdade, estão apenas girando dentro do mesmo labirinto mental. O verdadeiro avanço acontece quando paramos, quando ousamos desacelerar e observar.
É no silêncio entre os pensamentos que surge a clareza. É no intervalo entre as ações que nasce a estratégia. É na pausa consciente que a mente encontra direção. A calma não é inércia, é precisão. Não é falta de ambição, é sabedoria em ação. Liberar-se da pressa é um ato de coragem. É desafiar um mundo inteiro que vive em corrida e escolher caminhar com propósito. Quando você desacelera, começa a perceber o que realmente importa. As ideias se tornam mais nítidas, as emoções mais equilibradas, o tempo mais abundante. A produtividade verdadeira não está em fazer mais em menos tempo, mas em fazer o que importa no tempo certo. A pressa é barulho, a calma é maestria. E apenas quem domina o ritmo interno é capaz de criar no mundo externo com profundidade e impacto. Existe um poder invisível no silêncio que poucos compreendem. A maioria teme o silêncio porque ele revela o que a pressa esconde. Quando o barulho externo diminui, ouvimos o que realmente está acontecendo dentro de nós. É nesse espaço quieto, quase desconfortável, que a mente começa a se reorganizar. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de consciência. Ele permite que o cérebro saia do modo reativo e entre no modo criativo. Quando o ruído constante cessa, o sistema nervoso se equilibra, os níveis de estresse diminuem e o pensamento ganha nitidez. É como limpar uma janela embaçada. O mundo continua o mesmo, mas agora é possível enxergá-lo com clareza. A mente moderna foi treinada para fugir do silêncio. Procuramos distrações, notificações, vozes e estímulos visuais como quem teme a própria companhia. Mas o verdadeiro domínio mental começa quando aprendemos a permanecer presentes em nós mesmos. A neurociência mostra que momentos de quietude ativam áreas do cérebro ligadas à imaginação, à memória e ao raciocínio complexo. O silêncio é, portanto, o terreno fértil onde as grandes ideias germinam. Quando deixamos de tentar preencher cada segundo, o cérebro começa a conectar pensamentos antes dispersos. É nesse intervalo que a intuição aparece, não como um milagre, mas como o resultado natural de uma mente que finalmente teve espaço para pensar. William James descrevia a atenção como a essência da experiência consciente, e o silêncio é o que resta quando tudo o que é irrelevante se dissolve. Nele, conseguimos distinguir o que é essencial do que é ruído. Napoleão Hill dizia que o maior poder do ser humano é o poder de controlar seus próprios pensamentos. Mas ninguém pode controlar o que não consegue ouvir. O silêncio é o primeiro passo para recuperar essa autoridade interior. É o ponto de reconexão com o próprio raciocínio, com as emoções e com o propósito. Não há produtividade sem essa pausa fundamental, porque toda ação sem reflexão se torna repetição. Quando você se permite estar em silêncio, a mente deixa de correr atrás das coisas e passa a atrair o que é certo. A calma mental cria uma frequência de foco e percepção. É nesse estado que o discernimento floresce e a criatividade se expande. O silêncio não é vazio, ele é o espaço onde a consciência se expande e o pensamento se refina. Aprender a ouvir o que não faz barulho é o segredo dos que realmente pensam. Aqueles que dominam o silêncio não se apagam do mundo. Eles o compreendem com profundidade e precisão. O silêncio não é o fim da ação, é o início da verdadeira direção. Quando a pressa domina, o cérebro entra em um estado de sobrevivência. Ele acredita que há uma ameaça à espreita e aciona os mesmos mecanismos usados diante do perigo. O corpo libera cortisol e adrenalina, o coração acelera e a mente se estreita em um túnel de urgência. Nesse modo, pensar profundamente é quase impossível. O foco se transforma em fixação, a criatividade se apaga e a memória de longo prazo se retrai. A mente apressada perde a capacidade de enxergar o todo, funcionando como uma lanterna tremendo em meio à escuridão. Ilumina, mas nunca o suficiente. A neurociência explica que o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisão e pela empatia, é o primeiro a ser afetado quando o estresse domina.
O cérebro começa a economizar energia cognitiva, desviando recursos para áreas mais primitivas, como a amígdala, que reage em vez de pensar. O resultado é previsível. Agimos no automático, tomamos decisões impulsivas e chamamos de eficiência o simples ato de apagar incêndios. É o ciclo da pressa. Quanto mais tentamos resolver rápido, mais alimentamos o caos mental. Esse estado constante de turbulência cria o que os cientistas chamam de fadiga atencional. É quando a mente perde a capacidade de se concentrar, mesmo em tarefas simples. O excesso de estímulos digitais, metas e urgências faz o cérebro operar em sobrecarga. E, como uma máquina superaquecida, ele começa a falhar. A pessoa sente cansaço, irritação e a falsa sensação de improdutividade. Não é falta de força de vontade, mas de espaço mental. O cérebro não precisa de mais energia, precisa de menos ruído. A calma é o antídoto natural para esse colapso. Quando a mente desacelera, o sistema nervoso autônomo volta ao equilíbrio, os níveis de cortisol diminuem e o cérebro retoma seu estado criativo. É como tirar um avião da tempestade e permitir que ele voe novamente em céu aberto. A clareza, a concentração e a criatividade são funções que só florescem quando o cérebro se sente seguro. A pressa, portanto, não é sinal de produtividade, mas de desconexão. É um alerta de que a mente perdeu o comando. Compreender isso é recuperar o controle do próprio sistema mental. É perceber que não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar em harmonia com a biologia da mente. Quando o cérebro encontra calma, ele não desacelera o sucesso, ele o sustenta. Uma mente serena é como um oceano em equilíbrio. Pode parecer tranquila na superfície, mas carrega uma força imensurável em suas profundezas. Essa é a base de toda produtividade verdadeira, a lucidez que nasce da serenidade. A atenção é a força invisível que molda toda a nossa experiência. Tudo o que percebemos, aprendemos e criamos depende dela. Mas como qualquer energia, ela é limitada e precisa ser usada com sabedoria. Quando vivemos em ritmo acelerado, essa energia se dispersa em múltiplas direções, fragmentando o foco e esgotando o cérebro. É por isso que tantos se sentem cansados mesmo sem esforço físico. É a mente que está exaurida por excesso de dispersão. A atenção, quando mal direcionada, é como luz espalhada em todas as direções. Ilumina tudo superficialmente, mas nada em profundidade. Porém, quando concentrada, torna-se um feixe poderoso, capaz de transformar qualquer ideia em resultado. O cérebro humano foi projetado para operar em ciclos de foco e recuperação. Quando respeitamos esse fluxo, entramos em um estado de coerência neural, onde os pensamentos se alinham e a produtividade se torna natural. Mas o hábito moderno de estar sempre conectado rompe esse equilíbrio. O excesso de estímulos sequestra o sistema dopaminérgico e o cérebro, viciado em novidade, perde a capacidade de sustentar a concentração. Cada distração parece pequena, mas neurologicamente é como apertar o freio em alta velocidade. A atenção precisa de continuidade para gerar profundidade, e a pressa destrói essa continuidade. A calma é o campo gravitacional da atenção. Quando o corpo desacelera e a respiração se estabiliza, o sistema nervoso sinaliza ao cérebro que o ambiente é seguro, e é nesse estado que o foco verdadeiro nasce. A calma não é um obstáculo à produtividade, é o ambiente onde ela acontece. É o mesmo princípio da física que rege o movimento. Não existe direção sem centro de gravidade. Quando a mente perde seu centro, a atenção se dispersa. Mas quando ela se ancora na serenidade, o foco se torna inevitável. A mente calma não precisa forçar concentração, ela simplesmente a sustenta. William James descrevia a atenção como a faculdade de escolher, entre todos os possíveis pensamentos, aquele em que se deseja fixar a consciência. É uma forma de energia dirigida. Quando deixamos que o caos determine o foco, perdemos essa liberdade e nos tornamos reativos. A calma devolve o controle. Ela nos permite observar o fluxo de pensamentos
e escolher onde investir energia mental. Esse é o verdadeiro poder da produtividade consciente. Saber para onde direcionar a mente e manter-se ali, imune ao ruído. Dominar a atenção é dominar a realidade. Tudo o que existe em sua vida é o que você decide perceber. A pressa rouba essa escolha, empurrando você para um estado de dispersão permanente. A calma devolve o poder de observar, selecionar e aprofundar. O mundo não muda quando você desacelera, é a percepção que se transforma. E quando a atenção volta a ser um instrumento nas mãos da consciência, a mente deixa de ser refém do tempo e passa a ser autora do próprio destino. Entre cada pensamento, existe um pequeno espaço de silêncio. Entre cada ação, um instante de pausa. É ali, nesses intervalos invisíveis, que a mente encontra sua verdadeira força. O ritmo natural da vida é feito de pulsação, movimento e repouso, ação e pausa, inspiração e expiração. No entanto, a cultura moderna eliminou o intervalo. Tudo é sequência, aceleração, continuidade sem fôlego. Vivemos como se parar fosse perda de tempo, sem perceber que é justamente na pausa que o cérebro consolida o aprendizado, reorganiza ideias e renova a energia mental. É nos momentos de quietude que a sabedoria se forma, porque o conhecimento só se transforma em entendimento quando é processado no silêncio. A neurociência comprova que o cérebro precisa de pausas para funcionar em alta performance. Durante os intervalos de descanso, ele ativa a chamada rede neural de modo padrão, o sistema responsável por integrar memórias, associar ideias e gerar insights. Em outras palavras, é quando não estamos forçando o pensamento que o pensamento mais criativo acontece. Quantas vezes uma solução surge no banho, em uma caminhada ou durante o silêncio da noite? Isso não é coincidência, é biologia. A pausa é o momento em que o cérebro respira. Sem ela, a mente se sufoca no próprio esforço. A pressa elimina os intervalos e, com isso, destrói o equilíbrio interno. É como uma música sem pausas, apenas ruído, sem harmonia. A mente produtiva entende que o espaço entre as ações não é vazio. É o terreno fértil onde a clareza cresce. Grandes inventores, artistas e filósofos sabiam disso intuitivamente. Leonardo da Vinci passava longos períodos em contemplação antes de criar. Einstein caminhava em silêncio por horas para organizar suas ideias. Esses momentos de pausa não eram desperdício de tempo. Eram parte essencial do processo criativo. A sabedoria nasce quando aprendemos a confiar nos intervalos. Quando você desacelera, permite que a mente se recomponha. O foco volta, as emoções se equilibram e o raciocínio se aprofunda. Os intervalos não são interrupções no caminho, são o caminho. Aprender a respeitar o tempo entre um pensamento e outro é um ato de inteligência emocional. É nesse intervalo que você decide com clareza, age com precisão e cria com propósito. A mente calma não teme a pausa, ela a utiliza como instrumento. O intervalo é a ponte entre o caos e a consciência, entre o impulso e a intenção, entre o fazer e o ser. A sabedoria dos intervalos é a arte de viver em harmonia com o próprio ritmo mental. É compreender que o silêncio entre as ações é tão importante quanto a ação em si. É nesse espaço que a intuição fala, que a estratégia amadurece e que a mente se prepara para o próximo passo. Quando você respeita o intervalo, o tempo se expande e a vida volta a fluir no compasso natural da consciência. O verdadeiro poder não está em preencher todos os segundos, mas em saber quando deixar o espaço trabalhar por você. Existe uma crença silenciosa que governa a mentalidade moderna, a de que quanto mais rápido fazemos algo, mais eficientes somos. Mas a mente humana não foi criada para funcionar como uma máquina. Ela precisa de ritmo, de espaço e de presença. A lentidão produtiva é o oposto da inércia. Não é preguiça, é precisão. É o estado mental em que cada movimento é consciente, cada pensamento é inteiro e cada ação carrega intenção. É o ponto em que a velocidade deixa de ser o foco e a profundidade se torna o verdadeiro valor. Esse é o paradoxo. É desacelerando que a produtividade atinge o seu nível mais alto.
A ciência confirma esse princípio. Quando o cérebro trabalha em ritmo constante e tranquilo, ele acessa o estado de fluxo, uma condição neurológica em que o tempo parece desaparecer e a mente opera com clareza absoluta. Nesse estado, a energia mental é direcionada de forma contínua, sem desperdício. Mas para entrar nele, é necessário eliminar a urgência. O excesso de velocidade ativa a resposta de luta ou fuga, que consome recursos cognitivos e impede a mente de mergulhar profundamente em uma tarefa. É por isso que a lentidão, quando intencional, não atrasa o progresso. Ela o acelera por meio da consistência e do foco. Os maiores pensadores e criadores da história compreendiam esse ritmo. Beethoven compunha em longos períodos de reflexão antes de escrever uma única nota. Newton observava por meses o que outros teriam tentado resolver em horas. Eles sabiam que a mente precisa amadurecer uma ideia antes de transformá-la em resultado. A lentidão permite a incubação do pensamento, o tempo em que o inconsciente trabalha em silêncio, conectando informações, testando possibilidades, construindo novas soluções. A pressa interrompe esse processo, roubando da mente seu poder criativo mais profundo. Napoleon Hill dizia que a paciência é uma forma de inteligência aplicada. Ela revela quem entende o tempo como aliado, não como inimigo. A lentidão produtiva é o estado mental do criador consciente, aquele que não mede sucesso pela rapidez, mas pela qualidade da entrega. Ela é o ritmo da mente em harmonia com a própria natureza. Quando você age devagar, mas com presença total, o tempo se torna maleável. O que antes parecia impossível de realizar se torna simples, porque não há desperdício de energia com ansiedade ou dispersão. A ação flui com propósito e o resultado chega com naturalidade. A lentidão produtiva é um ato de rebeldia em um mundo que corre sem saber para onde vai. É escolher pensar antes de agir, respirar antes de responder e sentir antes de decidir. É trocar o impulso pela consciência e o ruído pela direção. A mente que domina esse ritmo transforma qualquer tarefa em expressão de equilíbrio e poder. Porque o verdadeiro domínio do tempo não está em fazer tudo mais rápido, mas em fazer o que importa no momento certo. Quando o ritmo interno se alinha com a intenção, a lentidão deixa de ser um obstáculo e se torna o portal para a maestria mental. A mente não vive isolada dentro da cabeça, ela se manifesta através do corpo. Cada pensamento tem um reflexo físico, cada emoção tem um movimento correspondente. Quando a mente está em turbulência, o corpo se contrai, os ombros se enrijecem, a respiração se encurta, o olhar se dispersa. Quando a mente encontra calma, o corpo relaxa, o ar flui com naturalidade e a postura se abre para o mundo. O corpo é o espelho silencioso do estado mental e é por meio dele que podemos restaurar a clareza perdida pela pressa. A produtividade verdadeira começa quando compreendemos essa conexão e usamos o corpo como ferramenta para reorganizar a mente. A neurociência mostra que o corpo e o cérebro funcionam em sincronia constante. A respiração é o ponto de comunicação direta entre os dois. Quando respiramos de forma profunda e ritmada, enviamos ao sistema nervoso uma mensagem de segurança. Isso reduz a produção de cortisol, desacelera os batimentos cardíacos e ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento consciente. Em outras palavras, respirar bem é pensar melhor. A calma fisiológica cria o ambiente interno onde a mente volta a operar com lucidez. A ansiedade é, na verdade, um corpo tentando compensar uma mente que perdeu o centro. A postura também é uma linguagem da mente. Uma coluna ereta, porém relaxada, estimula o cérebro a se manter alerta e equilibrado. Já o corpo curvado, tenso e retraído, reforça inconscientemente o estado de defesa. Cada gesto influencia o estado emocional. Quando você ajusta o corpo, altera o padrão mental. É por isso que práticas como meditação, yoga e caminhadas conscientes são tão poderosas. Elas não são exercícios para fugir do mundo, mas para alinhar corpo e consciência,
criando um campo de presença onde o pensamento se estabiliza. O ritmo do corpo dita o ritmo da mente. O excesso de pressa acelera os batimentos, altera a respiração e fragmenta o foco. A lentidão consciente, por outro lado, restaura o equilíbrio natural. Caminhar devagar, mastigar com atenção, respirar de forma intencional, cada ato se torna uma forma de meditação em movimento. William James dizia que o corpo age primeiro e a mente o segue. Se queremos uma mente tranquila, devemos começar pelo corpo. A serenidade não é apenas uma ideia, é um estado físico que prepara o cérebro para criar, decidir e compreender. O corpo é o instrumento que traduz o estado interior em ação concreta. Ele é o canal por onde a mente se expressa e, ao mesmo tempo, o portal para o autodomínio. Uma mente calma habita um corpo presente. Uma mente dispersa vive em um corpo cansado. Quando os dois se alinham, a energia flui com precisão e a produtividade surge sem esforço. Cultivar esse equilíbrio é o que diferencia quem apenas reage do que acontece ao redor de quem cria conscientemente o próprio caminho. O corpo é a primeira linguagem da mente. E aprender a ouvi-lo é redescobrir o poder de pensar com clareza e agir com propósito. O tempo que governa a mente não é o mesmo que marca o relógio. O tempo psicológico é o espaço interno onde a consciência habita, e ele se expande ou se contrai conforme o estado mental. Quando estamos apressados, o tempo parece escapar por entre os dedos. Os minutos se tornam inimigos, e o futuro se transforma em uma corrida sem linha de chegada. Mas quando a mente está calma, o tempo desacelera. A percepção se amplia, o presente ganha profundidade, e cada segundo passa a ter peso e significado. O tempo psicológico é uma criação da mente, e aprender a dominá-lo é o primeiro passo para conquistar liberdade interior. Vivemos cercados por relógios, mas o que realmente nos aprisiona é a sensação de estar atrasados para a própria vida. Essa percepção nasce da desconexão entre o pensamento e o momento presente. O cérebro, em estado de pressa, opera em antecipação constante, tentando prever o que vem a seguir. Ele se torna refém do futuro e esquece de existir no agora. Essa tensão gera ansiedade, porque o futuro é sempre incerto. A calma, por outro lado, ancora o cérebro no presente, permitindo que ele use todos os seus recursos cognitivos aqui e agora. O tempo deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado. William James dizia que a atenção é o que define a experiência do tempo. Quando estamos totalmente imersos em algo, perdemos a noção das horas. Não porque o tempo parou, mas porque deixamos de medi-lo. Esse é o estado de fluxo, onde o cérebro e o corpo entram em perfeita sincronia. A pressa destrói esse estado porque fragmenta a atenção. Já a calma o alimenta, criando uma sensação de continuidade interior. O tempo psicológico é, portanto, uma questão de foco. Quanto mais presentes estamos, mais o tempo se expande. A mente calma tem o poder de dobrar o tempo. Ela realiza mais porque está inteira em cada instante. Quando você faz uma única tarefa com total atenção, elimina o desperdício mental que surge da dispersão. O tempo deixa de ser uma linha que o empurra para frente e se torna um campo onde tudo acontece simultaneamente. A ansiedade, o cansaço e o estresse são sintomas de uma mente que tenta viver vários momentos ao mesmo tempo. A serenidade, em contrapartida, é o estado de uma mente que aceita a realidade em sua ordem natural. O tempo psicológico é o espelho da consciência. Quando há pressa, o tempo se comprime e sufoca. Quando há calma, ele se abre e acolhe. A produtividade não depende apenas de organização externa, mas da relação interna com o tempo. Quem domina essa percepção vive em harmonia com o fluxo da vida. Cada segundo se transforma em oportunidade, não em pressão. E o que antes era urgência, vira presença. Dominar o tempo psicológico é a arte de estar inteiro em cada momento. E essa é a verdadeira forma de vencer o tempo sem precisar correr contra ele. A mente é como um jardim invisível, onde cada pensamento é uma semente.
Algumas germinam em ideias brilhantes, outras crescem como ervas daninhas que consomem energia e espaço. A qualidade do que pensamos define o que colhemos. Quando o solo mental está poluído pela pressa, as sementes não encontram tempo para criar raízes. Elas brotam rápido, frágeis, e morrem antes de florescer. Mas quando o solo é fértil, isto é, quando há calma, presença e silêncio interior, as ideias crescem com força, transformando-se em frutos concretos. A produtividade não é o ato de plantar sem parar, mas de cuidar do terreno onde os pensamentos amadurecem. A pressa faz com que plantemos em solo seco. Buscamos resultados imediatos, exigimos que cada pensamento produza algo útil e esquecemos que o processo criativo precisa de maturação. O cérebro não funciona sob comando de urgência. Ele precisa de pausa, de nutrição emocional, de estímulo na medida certa. As grandes ideias nascem quando a mente tem espaço para respirar. É no intervalo entre a intenção e a ação que o inconsciente trabalha, conectando informações e criando associações que a mente apressada não é capaz de enxergar. A calma é o fertilizante natural da genialidade. William James dizia que a consciência é um fluxo, não uma linha reta. Quando permitimos que esse fluxo se mova livremente, ele encontra caminhos novos e cria pontes entre pensamentos distantes. O silêncio, nesse processo, funciona como a luz do sol que orienta o crescimento. Ele não impõe, apenas permite. A serenidade mental oferece ao pensamento a liberdade de crescer com direção. Por isso, cultivar o próprio jardim interior exige atenção constante, perceber quais ideias merecem energia e quais devem ser podadas. Cada pensamento alimentado é uma semente escolhida, e cada escolha determina o futuro mental que você está construindo. Napoleon Hill afirmava que toda conquista começa com um pensamento dominante, e esse pensamento só floresce quando é nutrido pela calma e pela fé. A mente agitada muda de foco a cada instante e desperdiça energia em ideias sem forma. Já a mente tranquila escolhe uma semente e a cultiva até que ela se torne uma árvore. Essa é a diferença entre viver em dispersão e viver com propósito. A produtividade real nasce de uma mente que sabe o que quer plantar e tem paciência para esperar o tempo da colheita. A pressa é o vento que arranca as raízes do pensamento antes que ele floresça. A calma é o solo firme que sustenta a criação. Quando você aprende a cuidar do próprio jardim mental, entende que não é preciso forçar o crescimento. Basta nutrir, regar e confiar. As ideias certas crescem naturalmente quando a mente está em equilíbrio. E é nesse estado que a criatividade deixa de ser um esforço e se torna um reflexo da consciência madura. O pensamento é o jardim, a calma é o solo. E a sabedoria é a colheita que vem quando a mente aprende a florescer no próprio ritmo. A mente humana foi programada para reagir. Desde nossos antepassados, essa resposta imediata era uma questão de sobrevivência. Mas no mundo moderno, reagir é o que mais nos afasta da lucidez. Cada notificação, cada comentário, cada ruído desperta em nós o impulso de responder sem pensar. A reação é o reflexo da mente inconsciente. A resposta é o ato da mente consciente. Entre o estímulo e a ação existe um espaço, e é nesse espaço que vive a liberdade. A arte de não reagir é, portanto, o domínio desse espaço. É a habilidade de observar antes de agir, de entender antes de decidir, de respirar antes de responder. Quando reagimos, o comando vem das regiões mais primitivas do cérebro, especialmente da amígdala, responsável por processar o medo e o impulso. Ela age rápido, mas não age com sabedoria. O córtex pré-frontal, por outro lado, é o centro do raciocínio e da escolha, mas só funciona quando há calma. A reação nasce do instinto, a resposta nasce da consciência, e é nesse ponto que a pressa se torna inimiga da inteligência. O impulso é veloz, mas cego. A calma é lenta, mas precisa. O verdadeiro poder mental não está em vencer discussões ou agir rápido,
mas em escolher com clareza quando e como agir. William James dizia que a maior descoberta de sua geração foi perceber que o ser humano pode mudar sua vida ao mudar suas atitudes mentais. A arte de não reagir é a aplicação prática dessa ideia. É o momento em que deixamos de ser escravos do ambiente e nos tornamos arquitetos do próprio destino. Cada vez que escolhemos o silêncio no lugar da impulsividade, estamos fortalecendo o autocontrole. Cada pausa entre o estímulo e a resposta é um treino de liberdade interior. É nesse ponto que o pensamento ganha profundidade e a ação ganha propósito. É ali que a consciência se instala como guia e não mais como refém do instinto. Napoleon Hill afirmava que a mente disciplinada é a mente que governa as circunstâncias. Isso significa que o controle emocional é o alicerce de toda a realização verdadeira. A calma é a base da disciplina. Quando você domina a si mesmo, o mundo deixa de ser uma série de ameaças e se transforma em um campo de possibilidades. A arte de não reagir é, no fundo, a arte de manter o centro enquanto tudo ao redor tenta te arrancar dele. É escolher o equilíbrio quando o caos chama, a clareza quando a confusão grita, o silêncio quando o ego quer falar. A mente que não reage não é passiva, é soberana. Ela observa o movimento do mundo sem ser arrastada por ele. É o lago sereno que reflete tudo, mas não se contamina por nada. Essa é a verdadeira inteligência emocional, a capacidade de agir com propósito, em vez de responder por impulso. Quando você aprende a dominar esse intervalo entre o que acontece e o que você faz, conquista o poder de criar o próprio destino, porque quem reage é conduzido, quem escolhe, conduz. E esse é o ponto em que a calma deixa de ser um refúgio e se torna uma força inabalável. O silêncio é o berço de todas as ideias. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer ação existir, ao instante de quietude onde tudo se forma. É ali que o pensamento toma corpo, que a consciência desperta e que o invisível se transforma em realidade. O silêncio não é ausência, é potência pura. É a matriz de onde o som, o movimento e a criação emergem. Vivemos em uma era em que o ruído se tornou constante, onde a mente é arrastada por estímulos incessantes. Mas os verdadeiros criadores, os que moldam o mundo com propósito e clareza, sabem que o poder não está em falar mais, mas em escutar melhor. O silêncio é a linguagem dos que compreendem o essencial. Quando o cérebro encontra esse estado de silêncio interno, ele entra em coerência. As ondas cerebrais se harmonizam, o sistema nervoso se equilibra e a mente deixa de lutar contra si mesma. Nesse momento, nasce o que William James chamaria de consciência ampliada, um estado em que o pensamento se torna observador de si mesmo. É nessa calma profunda que a intuição se manifesta e que as decisões mais sábias emergem, não por lógica forçada, mas por alinhamento natural entre razão e emoção. O silêncio é o ponto onde o caos se organiza, onde a mente deixa de buscar e começa a ver. Napoleon Hill ensinava que todo sucesso começa com uma ideia claramente definida, sustentada por fé e persistência. O silêncio é o terreno onde essa ideia nasce. Ele é o espaço mental que permite que a visão se solidifique antes de se transformar em ação. A pressa destrói essa etapa, interrompendo o nascimento da clareza. A calma, ao contrário, dá forma ao invisível. Quando você aprende a permanecer em silêncio, não está se afastando da vida, está se aproximando da origem de todas as possibilidades. É nesse estado de presença tranquila que você percebe que o mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno que constrói. A mente serena cria realidades mais nítidas porque age com intenção. O que pensamos, sentimos e decidimos em silêncio é o que o mundo escuta mais alto. Cada palavra, cada ação, cada resultado é apenas a expressão do que foi cultivado na quietude. É por isso que os grandes criadores, líderes e visionários valorizam o silêncio como parte essencial do processo. Eles sabem que é nele que a consciência se alinha à vontade e a vontade se transforma em poder. O silêncio é o solo fértil da criação consciente,
onde o ser humano deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o autor da própria realidade. Quando a mente desacelera, o mundo se alinha. Quando o pensamento silencia, a clareza surge. A produtividade real, a criatividade verdadeira, a sabedoria duradoura, tudo nasce da mesma fonte, o silêncio interior. A calma não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de existir. Porque quem aprende a pensar em silêncio, aprende a criar em harmonia com o tempo, com o corpo e com o próprio destino. E é nesse ponto que o mundo, antes caótico, começa a responder à sua mente com perfeita sincronia. O silêncio não é o vazio. O silêncio é o som do universo pensando.